E aí me diz uma coisa, você falou, né, que as regiões do interior você acredita que tenham mais, né, possibilidades agora de se conseguir a licença do que quando a gente está falando de Porto e de Lisboa. Quais são essas regiões, Giovanni? Você acha que, por exemplo, a gente falou muito sobre Guarda, sobre Covilhã na última ou na penúltima live. Você acha que essas regiões que estão tendo aí uma pedida, uma chegada de novos imigrantes, de pessoas morando, escolhendo para essas cidades, você acha que essas regiões são regiões que podem ser mais fáceis conseguir a licença, ou elas não seriam cidades boas para esse tipo de locação? Toda cidade que tem um fluxo interessante de turista, ela é sim uma boa cidade, né? Covilhã é uma cidade que está no pé da Serra da Estrela e lá tem muitos hotéis, lá tem muita atividade turística, principalmente no inverno. Lá inverte um pouco as coisas, né? Geralmente o maior fluxo é no verão de turista e na região da Serra da Estrela, justamente na época do inverno, por causa da neve, porque lá neva bastante e tudo mais. Então, sim, é uma opção interessante para lá também, tá? Guarda também, ou mais Covilhã? Mais Covilhã, mas também existe Airbnb, alojamento local em Guarda, tá? Uhum. A questão toda é, o fluxo não vai ser igual, por exemplo, uma Covilhã. Acredito eu que Covilhã tem um fluxo de muito mais turistas do que a própria Guarda, tá? Então, Uhum. nesse sentido, tem essa atenção. E não só tem que se ter atenção com essa questão, mas também com o estilo da cidade em si, na hora de fazer essa análise. Porque tem muitas cidades que são turísticas, mas elas têm aquela característica de ser aquele turismo de 24 horas. A Sim, pessoa vai lá, bate e visita volta, né? e volta, exatamente. Uhum. Não é um turismo de 48 horas em diante, que a pessoa vai lá, pô, eu tenho que dormir aqui para continuar as visitas amanhã. Não, tem muita cidade que é turismo de 24 horas. Ah, é Você bem vai de lembrado manhã, isso. fica o dia inteiro lá, passeia, conhece tudo. Quando deu 3, 4 horas da tarde, você já viu a cidade toda, então você já pode ir Vai embora, embora. entendeu? Pois é, faz Então tem sentido. que pensar nisso também. Tem muitas cidades que estão nesse patamar, né? Não tem tanta coisa assim para você ver. Então, é nessa hora fazer um business plan muito bem feito, muito bem elaborado, com uma empresa especializada, uma empresa séria para fazer isso, para aí sim você tomar uma decisão. Mas Sim. sim, é uma estratégia muito interessante. E me fala uma coisa, Giovanni, a gente também falou que oportunidades, né? Imóveis não baratinhos, mas imóveis um pouco mais baratos, que vão ter ali uma rentabilidade, que vão valorizar, estão mais para essas regiões na sua aposta, Covilhã e Guarda. Ah, você acredita que a pessoa, mesmo se ela for procurar um imóvel que esteja, então, num ponto mais turístico ali de Covilhã, numa região mais turística, ainda assim ela vai também conseguir um imóvel com valor mais oportuno do que nas outras, nas grandes capitais, por exemplo, em relação a Braga, por exemplo? Não estou nem falando de Porto, estou falando de Braga agora, da terceira maior capital. Sim, sim. Eu vejo muito potencial de crescimento, tanto em Guarda quanto em Covilhã. Outras cidades têm, Bragança, por exemplo, que é uma capital, ela vem se destacando também bastante na questão das escolas, das universidades, os politécnicos e tudo mais. Mas Guarda e Covilhã eu acho que já estão um passo à frente nesse Uhum, sentido. E em termos de imobiliário, os valores ainda são muito aquém do que é na região do litoral, porque isso é um fenômeno que acontece em Portugal inteiro, tá? uhum, Todos os estados que a gente chama de distrito, que estão junto ao mar, eles são mais caros do que os estados, os distritos que são divisa com a Espanha, tá? A gente tem, se eu não me engano, só um estado que não é nem divisa com a Espanha, nem é litoral, que é Viseu. Todo o tá. resto, ou ele está fazendo divisa com a Espanha, ou ele está fazendo divisa com o mar. Eu acho, Uhum, se não me falha a memória, o único estado que não está em nenhuma dessas duas situações é Viseu. tá. Nesse sentido,
todos do litoral têm custos tanto de vida quanto de imóveis mais caros do que os estados que estão voltados para a Espanha. Uhum. Só que Guarda e Castelo Branco, que é o estado onde está Covilhã, tem tido um desenvolvimento muito bom mesmo, tá? Em partes, inclusive por causa da questão estudantil, de fato, né? Covilhã tem a UB, a Universidade da Beira Interior, que é uma universidade que há 5 anos atrás não se falava muito dela, e que hoje em dia se fala bastante. Ela está ganhando cada vez mais destaque no cenário, não só nacional, como internacional. Ela vem recebendo muitos estudantes de fora, não só do Brasil, inclusive, mas de outros países também. Então, ela está virando uma referência ali. E à medida que ela cresce, todo o mercado em volta cresce junto, porque você Sim, tem mais imigrante vindo, então os imigrantes precisam de imóveis, os sim. imigrantes precisam de restaurantes, Uhum. precisam, né, de trabalho, de lazer, de... É o que a gente sempre fala de regiões emergentes no bom sentido, né? As regiões que têm ali uma projeção ou de uma universidade, de um hospital, enfim, de um rodoanel, essas regiões são regiões para a gente colocar os olhos, porque sim, a partir desse momento que começa a urbanizar mais, começa a aumentar o fluxo de pessoas, tudo aumenta, e inclusive o valor dos imóveis, né? O que é bom para quem vai poder investir no imóvel agora e vai ter essa valorização em pouco tempo. Exatamente, exatamente. A pessoa, nesse primeiro momento, ela ainda consegue comprar as coisas com bons preços, e lá na frente, daqui 2, 3, 4 anos, ela consegue vender com preços bem acima do que ela comprou. Então, são oportunidades bem interessantes nesse sentido, com certeza.